Falamos sobre um pouco desse legado da pandemia, quando tivemos, claro, uma demanda muito alta por papel ondulado, mas principalmente por papel para embalagens, esse papel sustentável que nós mencionávamos ser referente ali a quase 30% da receita da companhia, um pouquinho mais em alguns momentos. Quando vocês estão enxergando a dinâmica de preços atualmente? Eu falei sobre o legado, sobre essa exposição, sobre até a demanda exacerbada do mercado. Não tínhamos estrutura suficiente para atender a demanda que existia nos períodos iniciais da pandemia. Nós formamos essa estrutura, nós criamos novos laços com os clientes, por exemplo, no caso da Irani, com novos clientes conquistados. Para partir deste momento, como vocês estão enxergando dinâmica de preços para os produtos que são explorados por vocês majoritariamente, por favor? Tá, perfeito. Eu acho que vale a pena contar um pouquinho do filme. Né? Perfeito, nós vimos até 2019 com uma dinâmica do mercado brasileiro, enfim, já conhecida, e aí veio 2020 a pandemia. A pandemia ela mexeu com toda a dinâmica do mercado. Num primeiro momento, trouxe muita incerteza, ninguém sabia o que de fato ia acontecer, como é que os negócios iam ser impactados. Para nossa surpresa, a gente foi impactado positivamente com a dinâmica, tanto no setor de papel para embalagens, como eu mencionei, quanto de papel ondulado. Então, nós passamos, a partir da pandemia, por um período muito bom, de demanda muito grande. E-commerce, por exemplo, teve todo aquele boom que também vai em embalagem de papel ondulado, apesar de não ser um percentual relevante do nosso negócio, mas drenou a capacidade do setor como um todo. Então, adicionou uma demanda muito grande e nós chegamos ali em 2021, início de 2022, a ter, de fato, dificuldade de atender clientes e tamanha demanda, tanto no setor de embalagens quanto no setor de papel para embalagens. O ano de 2023, já mais recente, o que a gente percebeu? Já uma acomodação daquele pico, né? Ou seja, teve uma demanda muito forte da pandemia e ele acomodou durante o ano de 23. E aí a gente viu o preço, por exemplo, de embalagem para papel ondulado caiu basicamente 10% durante o ano de 23, porque seja que a demanda deixou de crescer na mesma velocidade e também começou a entrar algumas capacidades que o setor se mexeu. Perfeito. Agora que foi o objetivo da tua pergunta, né, como é que está a dinâmica hoje, né, como é que a gente está enxergando, o que a gente percebe? Nós estamos, acho que, no piso dessa acomodação. A gente nota que o que era para ter cedido em preços já foi. A tendência agora é que haja uma recuperação, inclusive em função de inflação, em função de custos que estão acontecendo. Existe uma demanda, uma capacidade ainda entrando de produção, especialmente embalagem de papel ondulado, né, sustentável. Mas que, como o mercado também está crescendo muito forte, né, os dados da Empapel de papel ondulado indicaram até maio um crescimento de 6% sobre os mesmos 5 meses de 2023, ou seja, em toneladas. É um volume muito grande, é um crescimento de 6% em físico, é uma demanda muito forte, muito grande, então a gente tem visto isso. Isso, obviamente, ainda não chegou até maio a impactar em preço, porque tinha essas capacidades entrando, ou seja, sendo ocupadas, e a gente espera que agora no segundo semestre já haja a recuperação de preços para voltar, vamos dizer assim, desse piso que se estabeleceu no pós-boom aí da pandemia. Entendi. Então, as capacidades vão sendo tomadas, né, vão sendo com esse crescimento forte da demanda, vai ocupando a capacidade instalada e a gente começa a ver já espaço para aumentos de preço. Até porque custos têm aumentado, né? Normalmente, os custos normais de mão de obra, enfim, que a gente acompanha os índices de inflação e sabe como eles estão subindo. E no nosso caso, nós temos um item que é importante, é o único item que não é integrado, que a gente compra no mercado, que são as aparas. Aparas é um insumo, nós reciclamos, nós estamos dentro de um modelo de negócio de economia circular. Perfeito. Então, nós tanto temos a fibra virgem, que a gente produz a celulose, quanto a gente recicla essa mesma fibra. Então, essa aparas, que é onde a gente pega a caixa, o produto de papel e a gente recupera essa fibra, ela teve uma inflação, teve um aumento agora recentemente, basicamente por conta das enchentes no Rio Grande do Sul, que acabaram impactando o mercado regional, mas contaminou o mercado do Sudeste.
onde é a maior geração desse produto. Então, os participantes do mercado, a gente vem notando, né, que existe um esforço para recuperar a margem, restabelecer os níveis de margem, e isso então deve abrir espaço, provocar, vamos dizer assim, um aumento de preço. Obviamente, o aumento de preço é muito relacionado à oferta, né? Se tiver muita capacidade, primeiro você vai ocupar a capacidade, antes de ter espaço porque o mercado fique mais tensionado e aí os preços aumentem, mas a gente tem percebido, a nossa leitura é que a gente já está nesse ponto de que a demanda está, apesar dos aumentos de capacidade que teve, bastante relevantes, a gente já está no momento de que os fabricantes vão começar a repassar aumentos de preço. Perfeito, isso se espera, talvez, para este segundo semestre começar a sentir os efeitos. O segundo semestre, ele é sazonalmente sempre mais forte do que o primeiro, é quando se cria as condições assim mais adequadas de ter uma conversa com os clientes, né, mostrar a realidade do negócio e aí negociar reajustes de preço para repor a inflação, para, enfim, recuperar eventualmente alguma margem que ficou menor aí nesse último período. Em questão de aparas, você mencionava o único fator de custos externo à companhia, exposto à dinâmica de mercado, afetado principalmente por conta da catástrofe no Rio Grande do Sul, acabou afetando o sistema como um todo. Vocês já sentem efetivamente que o efeito ele chegou no seu pico? Vocês enxergam talvez mais aumentos para o futuro? Como é que está esse acompanhamento junto aos fornecedores? Para nós termos justamente uma dimensão de qual o efeito disso sobre os custos de vocês, por favor. O que a gente tem notado é que os fornecedores, os aparelhos do estado do Rio Grande do Sul que foram os afetados, eles já estão retomando, né? Ou seja, já está voltando a atividade. Não retornou neste momento ainda aos níveis pré-enchentes, mas já começa a suprir bastante produto do Rio Grande do Sul. Então a gente espera que ainda tenha alguma pressão de preço para as próximas semanas, eu diria, e aí deve se estabilizar. A gente já nota assim, também uma acomodação, porque já começa a sobrar esse produto no mercado, já começa a ter, num primeiro momento, de fato causou um transtorno, porque nós, por exemplo, ficamos sem o suprimento das aparas que vinham do Rio Grande do Sul, tivemos que recorrer aos outros mercados, especialmente São Paulo, e isso inflacionou. Perfeito. Não foi só nós, como todos os fabricantes lá da região. Então, mas esse foi um primeiro efeito que gerou, de fato, um estresse e que já diminuiu. Ou seja, a gente começa a ver, de novo, um sinal de normalidade, mas, obviamente, com o preço mais elevado, né? Vai normalizar num preço mais alto. Não é que vai voltar ao preço... Vai se estabilizar. Vai se estabilizar no outro patamar. É claro que depende muito da dinâmica da economia para os próximos trimestres, que eventualmente pode até ser com que a aparas caia ali na frente de volta, mas neste momento a gente não consegue ter essa visibilidade. Então o que a gente nota é que provavelmente ela deve se estabilizar num preço um pouco mais alto e isso faz com que a gente tenha a necessidade de recuperar as margens, né, via reajuste de preço.